Alô, você. Você fala de outra coisa, né? Nos últimos dias, a eleição americana. Uma discussão como se fosse um jogo de futebol planetário, né? No Brasil, no mundo todo, nós estamos discutindo muito esses dois lados, né? A gente vê a eleição na França, teve lá, foi uma discussão dos impactos que isso vai acontecer ou não nas economias, na forma de fazer as coisas e tal. E com os Estados Unidos não poderia ser diferente, né? Os Estados Unidos é um país democrático, é o maior país democrático provavelmente do mundo, é um país onde ele foi estruturado desde o início para ser um grande país. Então os Estados Unidos é um país absolutamente democrático. Tudo nos Estados Unidos é feito para os Estados Unidos. O mundo é apenas o terreiro deles. Eles não estão preocupados, agora estão um pouco preocupados com a China. Mas vejam os outros grandes países, que são os poderosos, a China, a Rússia, né? A Europa se unificou para poder ter lá um pouco mais de poder. A Alemanha, com todo o seu poderio, ela é muito menor, muito pequena, para querer ser assim como os Estados Unidos. É um país bastante democrático, é um país que tem uma história muito mais longa, né, do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país novo, como o Brasil, jovem. Ele foi colonizado pelos ingleses, né? Mas diferente do Brasil, ele foi colonizado e foi estruturado um país. A gente dá para a gente fazer um paralelo, por exemplo, com Israel. Israel, né? Foi fundado um país depois da Segunda Guerra e é um país de primeiro mundo, absolutamente desenvolvido, com a renda per capita alta, muito bem estruturado, mas é um país que foi fundado para ser um país dos judeus. Assim como os Estados Unidos, ele é um país para os americanos. E eles se chamam americanos, eles que chamam, nós também chamamos, mas nós também somos americanos. Eles são da América do Norte, mas a América do Norte também não é só os Estados Unidos, né? Tem a América Central, a América do Norte e tem a América do Sul, mas todos nós somos americanos. Mas os Estados Unidos da América, ele é um país que foi fundado para ser um país para eles. Então, a eleição do Trump ou da Kamala, ela poderia ser, é uma decisão do povo americano. E por que é um voto distrital, são os eleitores? Mas assim, vejam como é o processo eleitoral deles. Eles elegem um juiz de primeira instância, o promotor, eles elegem o delegado, eles elegem as pessoas que comandam as pequenas cidades, as vilas. Os Estados Unidos não é um país que nós podemos comparar com o Brasil, né? Então, por isso que porque os Estados Unidos ele não é colonizante, por exemplo, ele foi colonizado. Não é como a Europa, como a Alemanha, por exemplo, que nunca teve uma colônia no mundo. Ao contrário de Portugal, da Espanha, da França, da Inglaterra, né, que são os países mais antigos, com história mais extensas, né? Não, os Estados Unidos não, é um país moderno, jovem, mas ele foi estruturado por uns caras que pensaram em fazer um país para eles. Para eles quem? Os americanos. Assim, se você quiser fazer um paralelo, é como Israel. Israel, em poucos anos, ele virou um país do primeiro mundo no meio do nada, no deserto, não tem... E a história está lá, as guerras aconteceram lá, está acontecendo guerra e tal, mas era um país democrático. Israel, eu estive lá, é um país democrático, é um país livre, é um país que respeita a diversidade, é um país que discute tudo. Lá tem comunista dentro do país, judeu, comunista, tem tudo lá. Então, os Estados Unidos elegeu democraticamente um presidente nacionalista, que fala América grande novamente. Ou seja, ele faz um discurso para dentro. Isso tem impacto para fora, claro. Ele ganhou, e ganhou muito bem, porque hoje quem comanda nos Estados Unidos, existe um comando central, não é o presidente que manda sozinho. Ele precisa aprovar a lei, ele pode entrar na guerra, pode ver a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Os Estados Unidos teve para pôr dinheiro nas guerras, ajudar países, eles têm que aprovar gastos, tem democracia lá. E essa aí, a política lá, não é uma política escondidinha, como aqui no Brasil, tem um tribunal da democracia, que cuida para não ter chute na canela. Não! Lá você pode fazer lobby, é legal. Lá você pode investir dinheiro no candidato. Se você tem dinheiro, você declara lá, e se você não declarar, você vai preso.
Então, assim, essa conversa aqui no Brasil tem uma pseudo-democracia. Lá não. Lá a Suprema Corte lá decide as coisas, está decidida, não fica discutindo, não fica dando entrevista, não fica tendo opinião. Mas nós aqui no Brasil ficamos pensando, agora o mundo vai ser melhor, ou vai ser pior. O mundo vai ser igual como sempre foi. Nós vamos ter mais guerra ou menos guerra? Não sei. As guerras não dependem só dos Estados Unidos, elas vão do lado que eles tomam, fica mais difícil a guerra. Né? Agora, e a grande discussão econômica do mundo, a China está tornando o país mais desenvolvido, muito desenvolvido. A China não é uma democracia, lá tem uma turma que manda, e se o cara não concordar com ele, manda matar. É como na Rússia, um grande país, que tem arma, tem nuclear, tudo o quê. Mas é uma espécie de paredão escuro, lá direitos humanos, essas conversas, não dá, não são de todo, pode tudo. É direito individual, eu posso ter minha opinião, posso comprar uma arma. Então a eleição dos Estados Unidos, gente, era importante para os americanos. Agora, para nós no Brasil ela é importante? Sim, mas nós precisamos cuidar da nossa casa, nós precisamos cuidar da nossa economia, nós precisamos cuidar da nossa cidade, do nosso negócio, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos cuidar das nossas leis, que são feitas no Brasil de qualquer jeito, lei para tudo, lei de qualquer coisa. Não adianta ficar pensando que os Estados Unidos vai pensar que o Brasil vai ser melhor. Se nós estivermos bem preparados, é melhor para nós. No Brasil, bem preparado como? Respeitar contrato, ser mais liberal na economia, ser mais liberal para o empresário brasileiro, que ele possa ganhar dinheiro no Brasil. E aí nós vamos ganhar, empregar, gerar riqueza e vamos exportar para os Estados Unidos, como exportamos para a China, para quem quiser comprar. Então nós temos que cada vez mais pensar em termos um Brasil para os brasileiros. Nós temos que pensar o seguinte, quem é dos políticos, quais os políticos, eles pensam assim, ou eles pensam num Brasil para eles, os políticos. Eu acho que está mais por aí ainda, bem ainda. Os brasileiros querem a Petrobras é nossa. De quem? Do brasileiro ou deles? As empresas públicas, eles não querem privatizar, porque eles querem que seja do Brasil ou seja deles, os políticos. E é isso ainda o jogo, desde a República é assim. Nós precisamos nos antenar isso. Nós não precisamos ser torcedor de político, desde daquele. Nós vamos pensar quem que de fato está pensando no melhor para o brasileiro, para o Brasil. Os Estados Unidos, ele pode ser importante para o Brasil, se nós estivermos com o nosso dever de casa pronto. Se for bom investir aqui no Brasil, os americanos vão investir aqui. Agora, se for ruim, for perigoso, é difícil, ninguém vai investir aqui. Então vamos pensar assim, a eleição dos Estados Unidos é importante para os americanos. Para nós, ela é consequência das nossas atitudes, das nossas fraquezas, das nossas mazelas. Pense nisso. Bom dia.